pergunta que eu faço, que eu vou responder no segundo capítulo, principalmente, né, é até onde que a gente pode perceber que a gente, globalmente, e olhando para a nossa realidade, né, o quanto que se deslocou de uma tendência autoritário, ressocializante, a uma detentivo, neutralizante, de uma lógica disciplinar a uma lógica da sociedade do controle. Como a gente consegue perceber a adesão dessas classificações, dessas diferentes formas de produzir e diferentes formas de punir, olhando para a nossa realidade. E aí que para isso, para explicar por que nos parece um pouco engessante essa classificação dos momentos de produzir e punir entre o momento da sociedade disciplinar para o momento da sociedade do controle, eu trouxe aqui, primeiro, uma classificação geral sobre esses momentos cíclicos do padrão de acumulação do capital. E aqui eu uso o conceito de grande indústria, que eu havia comentado inicialmente, é um conceito que eu compartilho de um economista brasileiro, que chama Eleutério Prado, professor lá na USP, né, na Faculdade de Economia. E o Eleutério Prado, eu vou usar muito ele a partir de agora, ele faz essa classificação, tem diferentes nomenclaturas para essa mesma classificação. Aliás, acho que isso já não deve ser comum, né, aos ouvidos de vocês de alguma forma, desses processos de produção. Então, os processos de produção no capitalismo se transformam e junto com as transformações dos processos de produção também se transformam as formas de exploração do trabalho, né? Então, os processos de produção precisam, as transformações deles dependem de outras formas de se explorar o trabalho, né? E essas classificações, por exemplo, aqui do Eleutério, ele parte da noção, primeira etapa da manufatura, de meados do século XVI ao último quartel do XVIII, da grande indústria, e ele dividiu como grande indústria competitiva e grande indústria monopolista, e é aqui nesse momento da grande indústria monopolista que a gente teria o apogeu do Fordismo, né? E depois a pós-grande indústria, que seria essa etapa da década de 70 em diante. Bom, primeiro, para a gente perceber, agora vai a abstração, tá, gente? Depois vai ficar muito melhor, eu juro. Mas vai fazer algum sentido tudo isso. Mas, para a gente perceber essas mudanças, eu, enquanto marxista, e dialogando com esses autores, vou partir de duas categorias que parecem ser essenciais, que são da subsunção formal e subsunção material do trabalho ao capital. O que esses autores vão dizer é que na primeira etapa de desenvolvimento capitalista, nessa primeira etapa da manufatura, não existia um acúmulo de capital permanente. E isso fazia com que essa exploração do trabalho dependesse muito mais das condições enfim, do quantum de trabalho, né? Da quantidade de horas trabalhadas, do esforço exclusivo do trabalhador. Ainda que a gente vivencie um processo de alienação no trabalho na ordem do capital, todo trabalho humano, mesmo esse alienado, ele tem um grau de criatividade, né? Por isso que ele é o que nos essencializa enquanto humanos e não outros animais. Na primeira etapa do desenvolvimento do capitalismo, a gente tem, então, um mais-valor extraído quase que exclusivamente do tempo do trabalho, já que a gente não tinha tecnologias, máquinas, não tinha capital permanente. Então, o mais-valor, ele dependeria quase que exclusivamente da quantidade de tempo trabalhado. Uma parcela você pagava, outra parcela você arrecadava, né? Você enquanto detentor do meio de produção. Isso
É o que o Marx e os marxistas vão chamar de subsunção formal do trabalho ao capital, que seria uma predominância da extração de mais valor absoluto. Então, são categorias que traduzem isso que eu acabei de falar, né? De que o que gerava lucro, não é a palavra adequada, o que gerava mais valor aquele que detinha os meios de produção era essa quantidade de horas trabalhadas. E isso coincide com essa primeira etapa do capitalismo. Com a segunda etapa do capitalismo, com a grande indústria, ou mais precisamente o Fordismo enquanto momento de máxima expressão, as máquinas são aperfeiçoadas, né? E elas, máquinas, integram o processo de produção. Então, percebendo o que é falar nas transformações do modo de produzir, né? São essas etapas. O capitalismo vai se sofisticando, se complexificando. Novas formas de gerar mais valor, né? Porque é isso que permite que esse sistema funcione. Ele precisa acumular e expandir, né? Nessa lógica capital-trabalho. Então, nessa segunda etapa, as máquinas se aperfeiçoam e integram os processos de produção. E o trabalho, ele vai se tornar muito mais compartimentalizado, automático, castrador da criatividade, da autenticidade do trabalhador, né? Então, o Charles Chaplin como, né, símbolo mundial do que seria essa transformação no processo de produção e no processo de trabalho que caracteriza a grande indústria. Nesse momento, o momento que se predomina a subsunção real, material do trabalho ao capital e que se predomina a extração de mais valor relativo. O que não quer dizer que a mais-valia ou mais valor, depende das traduções, tem todo um debate teórico aí que não me cabe. Não quer dizer que a mais-valia absoluta não exista mais. Aliás, o que a gente está vivendo agora, nesse momento que não é esse que a gente está analisando, é justamente uma retomada em diferente grau de um predomínio da mais-valia absoluta, mas eu já vou falar um pouco sobre isso depois. Enfim, então essa etapa de consolidação da grande indústria passa de uma etapa competitiva para uma etapa monopolista. Então, é o momento das grandes multinacionais, dos grandes oligopólios, e nesse momento se enraiza o Fordismo enquanto forma de exploração do trabalho. E não só de exploração do trabalho, né? De produção de subjetividades. Esses são os anos dourados do capitalismo, né? Que a gente sempre fala, são os anos que você podia dar os anéis para não dar os dedos. É o grande momento de expansão da ordem do capital, em que ela se reproduz muito rapidamente. E essa transformação da produção, ela é combinada com muitos elementos. Ela é combinada com o boom da indústria armamentista no período da Guerra Fria. Ela é combinada, portanto, com o momento do estado de bem-estar social, né? Em certas realidades. Bom, nesta sociedade, portanto, nesta conjuntura, é nesse momento que nós temos uma sociedade com característica disciplinar. Então, para esse trabalhador ficar apertando o parafuso, ele precisa ser disciplinado para isso, né? Então, por isso que apenas a fábrica não é suficiente para essa disciplina, para esse controle. E aí a escola, a igreja, o manicômio e as prisões cumprem um papel muito importante na constituição dessa sociedade disciplinar, né? Então, uma rede de instituições, né, relacionadas. E é nesse momento, então, que os autores vão dizer que a gente vive um período de gestão tecnocrática da sociedade, uma capilaridade do controle penal, que até ultrapassa os limites das prisões, e que coincidia, então era ou o sistema penal, ou o controle penal, ou os mecanismos assistenciais. Isso tudo falando de realidade do norte global, né? A gente já vai fazer as ponderações sobre tudo isso.
nesse momento, nós tínhamos essa relação entre assistência e controle penal muito combinada. Com a crise, porque crises cíclicas são estruturantes deste sistema de produção capitalista, com a crise desta etapa, que é o que a gente vai começar a falar mais detidamente, que é o início aí da pós-grande indústria, com a crise dessa etapa, essa crise ela se mostra por muitos elementos. Então, e é o momento em que mais objetivamente a gente tem a crise do estado de bem-estar social, né? As crises fiscais desses estados. E nesse momento de crises fiscais, de crise dessa etapa cíclica de acumulação do capital, é nesse momento que a gente tem, então, um declínio das políticas de assistência e um reforço das políticas de controle penal, de controle nas ruas, de controle da criminalidade individual, né? Da violência individual, e por aí vai. Então, a gente tem profundas mudanças a partir dos anos 70. Vocês todos, das diferentes áreas que atuam, estudam, sabem que a gente tem muitas explicações sobre o que está acontecendo no mundo desde os anos 70 para cá, né? Para uma parcela dos economistas políticos da pena, a gente vai ter, nesse momento de transformações, uma inauguração da sociedade do controle, que substitui a sociedade disciplinar, e que vai ser amparada por um sistema penal gerencial, neutralizador, de gestão do risco. E isso seria uma mudança paradigmática para eles. Bom, eu já vou explicar melhor este sistema penal gerencial. Mas para a gente entender, eu coloquei aqui alguns elementos que vão nos explicando essa crise. Ela é uma crise fiscal dos estados de bem-estar social, dos estados intervencionistas, que também é uma crise política. Então, naquele momento que você podia dar os anéis para não dar os dedos, há um fortalecimento da organização da classe trabalhadora. Vocês já viram muitos filmes, né, sobre Margaret Thatcher e o que foi a repressão aos sindicatos naquele momento dos anos 70 na Inglaterra, por exemplo. São expressões que elucidam o quanto que nesse momento, mais do que uma crise econômica do padrão de produção, ela também é uma crise política, porque os conflitos entre as classes colocam a classe burguesa em desvantagem em comparação com o nível de direitos e de resistência da classe trabalhadora. Então, o David Harvey, naquele livrinho Neoliberalismo, ele aponta muito isso, né? Enquanto que não é só uma questão econômica, né? Tem uma dimensão política e de conflito de classe mesmo. É o momento da crise do petróleo. Muitas vezes, quando se fala da crise, né, dos anos 70, só se fala da crise do petróleo de maneira um pouco desconectada, né? Mas que sim, é a crise do petróleo de 1974, que subida abrupta, né, dos seus preços. É o momento em que os Estados Unidos rompem com o acordo de Bretton Woods e que o ouro deixa de ser o lastro, né, a moeda. E aí é dólar espalhado pelo mundo, e nesse processo há um aumento brutal de juros. E nesse processo todo de dolarização do mundo e de aumento dos juros, os capitalistas preferem não investir tanto em produção e muito mais na financiarização. Por isso que nesse momento é o momento da globalização, ruptura das fronteiras, que no fundo é um processo de mundialização do capital, de financiarização, de desregulamentação financeira e de acumulação flexível. Então, aquele padrão do Fordismo, aquela forma de produzir, já não atende mais às necessidades. Há uma transformação qualitativa no padrão de acumulação do capital nesse período, né? Então, esses são alguns dos elementos. Para nós aqui, as coisas batem de um jeito um pouco próprio, né? Depois eu falar mais quando for
Mas aqui a gente tem um efeito próprio, né, desse momento, porque essa dolarização do mundo impacta as nossas dívidas públicas e a dependência que nós tínhamos das grandes multinacionais, mas eu vou falar isso mais detidamente na parte da tarde. Nesse período, então, este processo de produção exige uma nova forma de subsunção do trabalho ao capital. E aí eu chego numa polêmica, que é outra abstração importante, que é, vamos ver como eu faço essa tradução de uma maneira mais sintética. Nós temos uma passagem do Marx, num livro dele, que se chama Grundrisse, que são os manuscritos para o livro Capital. Nos Grundrisse tem uma passagem do Marx, eu até coloquei aqui uma citação do Eleutério Prado, que, de maneira mais sintética, o Marx vai dizer que vai chegar um momento, né, ele não tinha muita noção do que aconteceria, né, nas décadas e décadas e décadas que viriam, mas ele tinha um olhar estrutural, né, um método para compreender o funcionamento da sociedade capitalista, e dizia que vai chegar um momento de desenvolvimento do capitalismo que a criação da riqueza ela vai depender menos do tempo de trabalho utilizado e mais do quanto de ciência e tecnologia são postas no próprio processo de trabalho. O Marx vai chamar essa fase como uma fase do intelecto geral. E essa passagem do Marx vem sendo muito interpretada pelos marxistas, aqueles que se dizem marxistas, que a gente não sei se a gente pode dizer que são exatamente isso, é o debate colocado aqui, mas que vão interpretar de diferentes formas se esse momento que vivemos é esse momento, por exemplo, que Marx aponta. Né? Eu vou ler aqui a passagem do Eleutério Prado, que eu acho que traduz um pouquinho. Ele diz assim: dito de outro modo, o valor transformado em preço de produção já não é mais apenas um quantum de tempo de trabalho, mas se torna influenciado de modo qualitativo pelos conhecimentos científicos e tecnológicos mobilizados no processo de produção, com o concurso necessário dos trabalhadores durante o tempo de trabalho. Ou seja, seria um momento no qual o trabalhador se colocaria numa condição de ser o gerenciador do processo de produção, porque o processo de produção depende de um conhecimento científico, intelectual, que só está no trabalhador. Né? Então, o processo de produção depende do trabalhador. Então, o trabalhador ele não é um apertador de parafusos, né? Porque ele detém um conhecimento que é fundamental para a própria realização da mercadoria produzida. Eu vou ler outra passagem aqui do Eleutério Prado, antes de falar. Assim, se ele deixa de estar intercalado, mesmo se é liberto materialmente do processo de produção, o sistema de produção no qual se encontram objetivados conhecimentos científicos e tecnológicos extremamente avançados passa a exigir dele um comprometimento subjetivo, de atenção permanente, um envolvimento intelectual com seu adequado funcionamento. A pós-grande indústria é caracterizada por isso, pela subsunção formal, intelectual e societária do trabalho ao capital. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou dialogar, especialmente na tese, com dois importantes criminólogos críticos no mundo, que é o Alessandro de Giorgi e o Luc Vacan. Nessa minha apresentação, toda essa reflexão é muito mais, principalmente, para dialogar com o Alessandro de Giorgi. O Alessandro de Giorgi, ele tem um livro que se chama A Miséria Governada pelo Sistema Penal. E neste livro, ele constrói essa noção de transformação paradigmática da sociedade disciplinar para a sociedade do controle, muito pautado nas interpretações do Antônio Negri. E é nele que eu coloquei a dúvida aí sobre o marxismo. Mas ele se entende enquanto um marxista,
e faz uma interpretação sobre essa passagem e sobre este momento histórico vivido um tanto quanto distorcida. Então, para o Antônio Negri, nós viveríamos um momento em que nós teríamos atingido a cooperação. Essas transformações nas formas de produção teriam gerado um processo de cooperação, que coloca o controle do trabalhador fora do ambiente de trabalho, né? E faz, por exemplo, com que ele chegue a conclusões do tipo: nós não temos mais classes sociais, não existe mais a noção de classe trabalhadora, nós temos que transformar esse conceito utilizando a ideia de multidão, e tudo isso para perceber essas transformações partindo desse mesmo olhar, né, desses novos mecanismos de subsunção do trabalho ao capital. E o Alessandro de Giorgi, ele compartilha disso para dizer: não é mais cárcere e fábrica, né? Porque não há mais que se falar em fábrica. E, portanto, a gente precisa interpretar essas transformações da sociedade do controle desde outros parâmetros. E ainda que eu compartilhe de certas percepções sobre essas novas características de gestão do risco que o sistema penal assume no período atual, me parece que os pressupostos, né, o ponto de partida teórico deles, tem equívocos e desvios teóricos assim, que me parecem graves. É por isso que eu faço um diálogo com esses autores, pensando esses conceitos mesmo. Esse debate é um debate sobre, de maneira mais geral, do que seria, por exemplo, nessa nova etapa, as características, por exemplo, de um processo de trabalho pautado no toyotismo, né, e não mais no fordismo. O toyotismo como um parâmetro, né, dessas novas formas de exploração do trabalho e dessa noção de que o trabalhador seria um colaborador, mais atual do que nunca, né? E que o trabalhador, ele é controlado no trabalho quando ele veste a camisa dentro e fora da empresa, e ele trabalha dentro e fora da empresa, né? Então, há transformações muito profundas, de fato, nas formas de exploração e na produção de subjetividades nessa etapa histórica. Mas, de maneira mais sintética, a gente pode dizer que, para nós, a transição da grande indústria para a pós-grande indústria, ela não é uma transição absoluta. A pós-grande indústria não significa a superação da grande indústria ou a superação do fordismo. A pós-grande indústria é uma etapa de transição que aponta novos elementos de subsunção do trabalho ao capital, mas que não nega os mecanismos mais tradicionais de exploração e de acumulação. E aí, para nós, há necessariamente, no período da pós-grande indústria, uma combinação desigual. Então, a ideia, né, de um desenvolvimento desigual e combinado, tanto nas áreas de produção como nas áreas geográficas. Então, se de um lado a gente tem aí a Google, né, com formas dinâmicas de trabalho, né, e todo um processo, por exemplo, de mudança de exploração do trabalho por tecnologias, a uberização e tantos outros fenômenos do tipo, de outro nós temos um padrão de acumulação flexível que se pauta na retirada de direitos, na flexibilização de leis trabalhistas, de regras trabalhistas. Então a gente tem um aumento exponencial de trabalhos análogos ao escravo, ao mesmo tempo que nós temos um trabalhador cooperador, porque ele detém conhecimento científico e tecnológico de ponta. Então há a combinação de padrões de acumulação, né? Mas em resumo, a grande crítica, né, eu acho que aí é o último slide mesmo dessa parte, a grande crítica que a gente aponta nesse primeiro capítulo não é uma negativa de perceber
percebermos que novas tecnologias de poder se constroem nesse período histórico. Aliás, a gente identifica muitos elementos na nossa realidade também, né? Pensar a realidade do sistema penal em qualquer país, ela nunca será isolada, né? Então, toda a nossa história é uma história de muita influência dos padrões de transformação globais, né? E para esse autor, o Alessandro Di Giorgi, bebendo aí no Negri, ele vai trazer essa noção para pensar essas novas tecnologias de poder, pensando que o sistema penal agora, eu ponho agora aqui já como um alerta, né, porque a nossa crítica, ela é parte daí, agora ele teria um papel de não mais controlar e disciplinar corpos individualmente. O papel agora é de controlar grupos, e grupos que são considerados grupos de risco. Então, por isso que eles vão dizer que é um sistema penal autuarial, gerencial, que é combinado com um processo de controle de guetização, de controle das cidades, né? Então, é o controle do território e o encarceramento como dois elementos de gestão de grupos de risco. E esses grupos de risco estariam muito pautados em uma noção de periculosidade, de essencialização, de demonização desses sujeitos. É claro que esses autores estão olhando para uma realidade de xenofobia, né, e de aumento da população refugiada nesses territórios, né, e de como que o sistema penal começa a controlar mais do que pessoas que tenham cometido determinados atos, começa a controlar esses grupos populacionais, utilizando-se de tecnologias para tanto. E coloca assim, né? Seria o sistema penal fazendo um exercício de antecipação, né? E que nós teríamos superado a fase que era da sociedade disciplinar do panóptico para uma fase do sinóptico, que não é mais uma pessoa que possivelmente está nos controlando. Todos controlam todos. E aí, por exemplo, as palavras do Di Giorgi seria um conjunto de tecnologias de controle orientadas para o internamento, para a vigilância e para a limitação do acesso. Então, para eles, nesta nova etapa de produção, o sistema penal assume este papel e este método de controle. A crítica que a gente conclui o capítulo é pensar as insuficiências destas classificações para compreender a nossa realidade, né? Então, não é que isso também não tenha aderência, né? Que esses mecanismos de controle não tenham aderência no funcionamento do sistema penal brasileiro, por exemplo. Mas é perceber como esse construto teórico de dois paradigmas que teriam sido, né, alternados a depender da forma de produção, eles são insuficientes para uma realidade do capitalismo periférico, na qual o sistema penal nunca cumpriu um papel estritamente disciplinar. E a gente não tem, portanto, uma passagem de uma sociedade, de uma etapa disciplinar de controle para uma de controle de grupos. O controle de grupos foi a tônica inicial do nosso sistema penal, que não era para disciplinar trabalhador, era para controlar a corporalidade negra no processo de fim da escravidão. Então, o que a gente conclui no final disso tudo é que, ainda que pertinente, a gente precisa fazer uma economia política da pena no capitalismo dependente, né? E isso significa perceber essas insuficiências. Então, por exemplo, o outro autor, que eu não tive oportunidade aqui, né, quem sabe da próxima, de falar mais, né, que é o Luc Vacan, ele vai dizer que a gente está vivendo, né, o Estado centauro, que é o Estado penal máximo, que coincide com o neoliberalismo, e que ele seria uma superação do welfarismo penal, que seria a etapa disciplinar. O próprio termo, né? A gente não viveu um estado de bem-estar social. Enquanto
enquanto eles vivenciavam o estágio de bem-estar social, nós vivemos um período de industrialização por substituição de importações congelado com uma ditadura empresarial militar, com uma economia desenvolvimentista conservadora, né? Então nós não tivemos a mesma estrutura estatal, não há como se falar de superação de um euphorismo penal, porque o euphorismo penal não existiu aqui, né? Então são limitações de teorias que se pretendem universalizantes e que não explicam as especificidades, as particularidades do sistema penal